Irmãos, eu confesso para vocês que o meu sentimento primeiro era não tratar esse texto hoje. Ele não tinha assim ficado muito claro no meu coração. Mas essa semana e a semana passada eu conversei com alguns irmãos, eu visitei alguns lugares e a narrativa dos diálogos que a gente teve, o teor das conversas, girou muito em cima desse texto. E eu comecei a ficar inquieto com isso, porque eu falei, puxa vida, assim, as circunstâncias não eram muito iguais, mas assim, a questão que tratava cada assunto e cada conversa que a gente teve, girava em torno disso. E assim, uma espécie de uma insatisfação interior em relação ao próprio Evangelho, aquilo que a gente um dia abraçou, aquilo que a gente um dia teve os olhos mais reluzentes, o dia que a gente lembrava sempre daquele salmo, da alegria que era ir à casa do Senhor, né? E que por uma sucessão de acontecimentos que são inerentes, são próprios da vida, foram trazendo ao longo desses tempos no coração das pessoas um esfriamento. E aquilo cresceu muito forte dentro de mim. Eu falei, Senhor, eu preciso da tua graça, porque eu preciso anunciar que tu és Deus, e que os processos podem durar uma noite, mas amanhã, o amanhecer chega. Eu sei disso, que Deus foi assim comigo e é assim na maioria das nossas vidas, e pode ter sido na vida dessas pessoas que por alguma razão se esqueceram. Então eu mergulhei nesse salmo, eu comecei a fazer uma autêntica viagem pelas Escrituras, para poder ser boca de Deus hoje, no sentido de nos trazer uma nova condição espiritual. Nós procurarmos nos reaquecer, ou chegarmos mais perto de um entendimento. Eu disse na semana passada, e incrivelmente esse texto ele tem muito a ver com o que nós ministramos no encontro do jovem rico com Jesus, que fala de algumas coisas que realmente nos retêm, nos seguram, e daquilo que nós construímos ou idealizamos como um Jesus perfeito. E tudo que é perfeição aos olhos do homem, ele acaba se tornando imperfeito. Então o Salmo 37:5 diz a seguinte frase, dificílima, mas ela pode ser compreendida como um convite, como em Mateus 11:28, quando Jesus faz o mesmo convite sobre a mesma questão de uma diferente forma. Vamos lembrar primeiro o que Jesus fala? Deixai, ou venha, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está oprimido, traga tudo isso, esse fardo, entrega aqui para mim e eu alivio. Isso a gente pode fazer ou não? Salmo 37:5 diz, entrega. Entrega. Ou pode ser um convite, entrega, vai. Depende de como a gente, pelo Espírito Santo, entra no texto. Se a gente mudar um pouco a entonação da leitura, nós não vamos roubar o sentido do texto, nós vamos ganhar amplitude no texto. Entrega os teus caminhos. Por que não fala o teu caminho? Deixa eu ver se eu inverti. Não, porque não fala os teus, fala o teu. Eu só tenho. Porque só há um possível. Nós idealizamos muitos atalhos, mas existe apenas um. Entrega o teu caminho ao Mário, ao Boni,
E que diz depois? Confia nele. O que é mais difícil, irmãos? Entregar ou confiar? Confiar. Olha, eu ouvi aqui um confiar. Quem dá mais? Quem fecha com confiar? Ou tem a turma do entregar mais difícil? Entregar ou confiar? E eu entendo na leitura do texto que Ele tudo fará somente se houver a conjunção das duas. Se eu só entregar, Ele não vai fazer. Se eu só confiar, mas entregar parcialmente, também não dá. Com Deus, irmãos, é tudo ou nada. Para a gente começar a compreender o que o Espírito Santo quer falar conosco, eu hoje vou trabalhar um pouco com perguntas, para a gente responder ou construir a resposta juntos. O que é mais valioso, a azeitona ou o azeite? O que custa mais, um vidro de azeitona ou um vidro de azeite? Um vidro de azeite. O que custa mais, a laranja ou o suco de laranja? O que é mais valioso para Deus? O externo ou o interno? O que é mais valioso? Interno. Só que muitas vezes, irmãos, para a gente tirar o interno, Deus precisa fazer muita força, porque existem umas estruturas aqui no nosso meio, e eu me incluo nelas, que se Deus não der várias voltas na moenda dele, não sai azeite, não sai suco, irmão. E é necessário a gente entender por que Deus às vezes nos espreme tanto, porque Ele quer ver o nosso azeite. Vamos ficar no azeite, que eu acho que é mais crítico do que o suco, mas é o mesmo sentido. Tem uma volta, e aí Deus dá uma volta e não sai azeite, precisa dar mais uma, e não sai, espreme, e aí mais uma. Mas todas essas voltas, elas contabilizam sofrimento em nós. E o amor de Deus é tão grande que Ele não vai retroceder, Ele vai continuar girando a moeda. Ele vai girar mais uma vez, porque Ele sabe que tem azeite. E somos nós que determinamos quantas voltas são necessárias na moeda de Deus. Eu tenho aprendido ao longo desses tempos aí que Deus dá uma volta só. Mas eu já participei de tempos onde Jesus precisou girar muito a moeda. E o sofrimento é grande. Quando a gente fala em moeda, a gente fala de lagar, algo que faz uma separação entre o que é bagaço, entre o que é sumo, o que é precioso, o que interessa para Deus. Eu lembro que verdadeiros homens de Deus giraram, ou Deus precisou girar muitas moedas. E um dos textos que fala claramente disso é o texto de Sansão, que após o processo da moeda de Deus, Sansão foi mais usado, ou vislumbrou, ou conheceu mais a intimidade com Deus do que antes, quando era um homem bonito, cabeludo e enxergável. O mundo, o inimigo e as pessoas que faziam parte da vida, ou que conviviam com Sansão, enxergavam muito o estereótipo, a força, a aparência. E Deus não está se importando com a aparência, nunca teve. Nós sim. Às vezes a gente idealiza pessoas pelo que elas apresentam como casca, como embalagem. Nós temos hoje um conceito natural que o mundo tem colocado cada vez mais dentro de nós, que o que diz respeito ao sucesso da vida das pessoas é o que elas movimentam. Não tem nada a ver isso espiritualmente. Então, enquanto Sansão era um homem cabeludo, bonito, e que tinha a unção de Deus, mas que não tinha entregado totalmente seus caminhos a Ele,
confiado plenamente, o Senhor não pôde fazer por completo. Então, quando Sansão girava a moenda, cego, sem cabelo e sem a força sobrenatural que tinha, mas o texto fala que Sansão girava no sentido horário, ou seja, no sentido do ritmo ou do fluxo natural do tempo da vida, não parou, não desanimou, continuou girando. Deus estava agindo. Olha, se o problema que você tem vivido, esta prensa que muitas vezes a gente fica, e que Deus tem girado a moenda e não tem saído azeite, não para, não desiste. Deus vai saber tirar o som. E à medida que ele girava no sentido horário, Deus ia agindo, o cabelo ia crescendo, o Espírito Santo ia tomando de novo forma, trazendo as velhas convicções espirituais acerca de um Deus que precisou de usar de uma estratégia, de uma didática, para que o azeite de Sansão derramasse. E qual foi a didática usada? Tirou dele a força, tirou dele os olhos, tirou dele a sua autossuficiência. Uma pessoa cega sem força depende de quê? De alguém. A gente não tem mais a mesma autonomia, e entramos na dependência de quem? Do nosso Deus. E muitas voltas foram necessárias, e as pessoas escarnecendo, as pessoas tripudiando de Sansão, o inimigo falando horrores acerca de Sansão. Onde é que está o teu Deus? Onde é que está aquele que te tinha como ungido? Onde é que está aquele que fazia com que você vencia, triunfava, acumulava vitórias e ganhos? Cadê ele? Deixa eu dizer uma coisa para você hoje, que veio aqui ouvir Deus falar, e Deus está falando com pessoas aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Irmão, olha, pode acontecer as diversas coisas conosco, nós podemos passar por diversos desertos, mas uma coisa Deus não vai permitir, meu irmão: que a tua fé, ou o lugar que Deus ocupa na sua vida, seja colocado em questão. Ninguém, nenhum inimigo vai poder insurgir contra você a dúvida de onde está o teu Deus, porque Ele está sempre do teu lado. Ele está. E Sansão precisou perder os olhos horizontais para enxergar Deus. A gente não precisa chegar tanto. Outro homem, outro texto fantástico que fala de uma moeda, mas não no sentido textual, mas no sentido espiritual, está em Gênesis 22, a célebre passagem. Abraão levantou-se de madrugada para ir aonde? Sacrificar o seu. Eu quero abrir um parênteses, e que nós pudéssemos agora fazer um exercício de imaginação de como foi a noite de Abraão. Olha, amanhã, na hora que amanhecer, Moriá, traz o menino. Eu quero o menino. A noite de Abraão, angústia, pressão psicológica, emocional, espiritual, tudo ali em embate. Sabe por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Muitas vezes a angústia que você tem vivido de noite, sabe por que é? Esta noite, esse processo de trevas, de escuridão que a gente passa, sabe por que Deus usa isso? Para que a graça dele, para que a glória dele seja manifesta de dia na tua vida. Então a angústia noturna nada mais é, ou ela serve para
nada mais do que para que Ele manifeste o poder e a presença dEle na tua vida de dia. É por isso que você tem embates noturnos. É por isso que às vezes a gente se enche de preocupação com amanhã. Será que eu vou conseguir vencer? Será que tem jeito? Será que há uma maneira que eu ainda não enxerguei de resolver essa situação? Essas lutas que a gente tem conosco mesmo à noite com Deus, elas simbolizam esse tratamento de Deus para que a glória dele durante o dia seja clara e Ele te livre passo a passo daquilo que você não imagina como você ia sair. E é assim que Deus trabalha conosco. É assim que Ele busca no nosso coração tirar o azeite. Deus tem essa maneira especial. E Abraão se levanta de madrugada e acorda o menino. E o texto bíblico fala que ele não dá conta disso para Sara, a sua mulher. Algo interessante aí. Se a gente for imaginar Abraão acordando Sara, ou eu acordando minha mulher e falar: eu estou levando uma dos nossos filhos para o olhar de Deus. Deus está pedindo, quer dar um beijo de despedida nele, eu acho que não volta não. Ou: Sara, eu estou partindo, vou levar Isaac, que Deus está pedindo de mim. E é interessante como Deus fala numa semana e o texto não se esgotou, o assunto não se esgotou hoje. Sabe por que o texto fala que Abraão, ou deixa assim inteligível para nós, por que Abraão não fala com Sara? Mas eu já estudei tanto que o casal não pode ter segredo. Mas aqui tem um contexto especial. Sabe por quê? Porque há uma natureza em nós que compreende os propósitos de Deus, e há uma natureza que não compreende. E é melhor muitas vezes, para que nós tenhamos essa experiência com o sagrado, não permitir ou não dar lugar a uma natureza que não compreende, uma natureza que não expressa fé. Então somente Abraão e Deus sabiam o que ia acontecer, da grande moeda de Deus. E sabe por que tem pessoas aqui que se sentem insatisfeitas? Sabe por que às vezes a gente ouve relatos que falta alguma coisa, eu não estou pleno, porque a gente não entende muitas vezes o paradoxo ou a moeda de Deus. Porque Deus nos promete um Isaac, faz com que a gente abra mão de Ismael e de repente me pede o Isaac de novo. O que é isso? Para quem não sabe, ou para quem tem pouco contato com as Escrituras, Ismael foi o outro filho de Abraão, que Abraão precisou abrir mão, porque não era o filho da promessa de Deus, era o filho da articulação do homem, do jeitinho humano, e esse não ia herdar. E Abraão é impelido a despedir Ismael. Ismael, você não pode mais ficar aqui. Abraão amava Ismael? Sim ou não? Claro que sim. Abraão viu Ismael tomando o caminho e sumindo no horizonte? Viu? E você imagina um dia Abraão em oração, em relacionamento com Deus, ouvir claro: Abraão, traz o Isaac agora. Estas questões que a gente carrega conosco, esses questionamentos que a gente carrega acerca da nossa fé, acerca de Jesus, acerca do Pai, essas incompreensões que nós vamos tendo, porque a narrativa do texto não está conforme aquilo que eu imaginava, e vão enfraquecendo a nossa fé, provocam esse conflito. E a grande questão é: Senhor, não tinha uma outra maneira? Não tinha. Eu não tenho todas as respostas, Deus tem. A resposta que eu tenho é que certamente não tinha, nem para Abraão, nem para você, nem para mim. Para tirar o azeite, o
O terceiro resultado que Deus quer tirar na nossa vida, às custas de algo que nós precisamos abrir mão, não tinha outro. Porque Deus conhece a nossa estrutura. Não tinha um jeito menos doloroso, menos sensível. Infelizmente, não. Para alguns, felizmente, não. Porque a moeda, à medida que ela gira, o processo de Deus, Ele ensina, Ele trata, Ele nos limpa, para que a qualidade do azeite seja pura. Todas as impurezas são necessárias que fiquem pelo caminho. E Abraão sabe disso. E Abraão vai até lá. E Abraão caminha 3 dias. Eu já vou voltar no Salmo. E ao chegar ao pé do monte, quando ele avista o monte, Abraão começa a crescer. Porque o monte é o símbolo de elevação. Se a gente quer entender a didática de Deus para nós, a gente precisa relevar espiritualmente, irmãos. A gente precisa ter experiências espirituais. Sabe por que muitas vezes a gente vê as pessoas ficarem pelo caminho? Porque as pessoas, alguns ficam na tenda, alguns não saem da tenda, alguns acham que a didática de Deus é pesada demais, e não se acordam na madrugada, e fogem da presença de Deus. Muitos ficam na tenda, muitos não vão ao Moriá, muitos, entre aspas, não pagam para ver, não se dão ou se permitem conhecer Deus. Meu irmão, aquilo que a gente tem de mais difícil para entregar, ali está Deus agindo. Porque cada vez mais, queridos, nós vamos nos parecendo com as decisões que nós tomamos. Amém? Eu vou me tornando parecido com as decisões que eu tomo na minha vida. E Abraão chega, e quando ele olha, o texto fala, subindo os olhos, Abraão começou a viver o sobrenatural de Deus. Eu só vou sair dessa situação, eu só vou conhecer, eu tenho experiências à medida que eu me aproximo, que eu tenho elevação espiritual. Enquanto eu fico no racional, procurando entender Deus, eu não vivo o sobrenatural de Deus. E uma das frases que são mais lindas nesse texto, e que dá a intuição do caráter de Deus, que eu sei que cada um que está passando por um vale, vai retirar desta frase de Abraão, o sentido para continuar. É que por mais que a gente não compreenda os caminhos de Deus, nós intuímos que é o melhor. Abraão fala no verso 5 de Gênesis 22, fala para os 2 servos, no pé do monte. Ele não sabia o que Deus ia fazer, irmãos, isso é forte demais. Mas ele diz assim: subamos eu e o menino, adoraremos ao Senhor e voltaremos a vós. Alguma coisa dentro de Abraão testificava que ele voltaria com o menino. Alguma coisa hoje dentro do teu coração precisa arder, vai fazer você ter certeza que Deus vai te livrar e vai te trazer para perto dele, para o monte do Moriá, o monte da identificação de Deus, da intimidade com Deus. É isso que nós precisamos hoje, sair daqui convictos, que ainda que eu não saiba o que Deus quer com isso, com essa situação, eu sei que Ele vai fazer com que eu volte debaixo do monte com aquilo que eu estou carregando, que é a minha fé inabalável, porque eu sei o caráter de Deus. Ele tem o melhor. Há muitas pessoas aqui sendo incomodadas à noite, com receio do amanhã. Há muitas pessoas aqui que o Espírito Santo me fala que não estão nem com coragem de chegar ao pé do monte, quem sabe, quem dera ainda subir. Há pessoas aqui questionando a didática de Deus,
colocando um Deus como um Deus masoquista, que Deus tinha outras maneiras de expressar o poder dele. Nós não somos assim, irmãos. Outros homens, Davi, Jeremias, Isaías, experimentaram a prensa de Deus. Até Jesus, num lugar chamado prensa, viveu a grande moenda de Deus. Getsemane, lugar da prensa, lugar do azeite, do Monte das Oliveiras. Olha o lugar mais propício para Deus provar e virar a moenda. Jesus ali sente. E ele dá uma frase que é assim, sintomática para mim e para você. O meu interior, Pai, o meu interior está pronto. O meu espírito está pronto. Mas a minha camada natural não está. A minha carne, este processo humano natural não está pronto. Mas como é que a gente sai dessa situação, irmão? Se espiritualmente nós compreendemos que Deus tem melhor, mas existencialmente a gente não consegue sair do lugar. Continuando a frase de Jesus, continuando o Salmo 37, 5, o que Jesus continuou dizendo? Pai, todavia, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é perfeita, irmãos. Quantos aqui tem dúvida disso? Que a vontade de Deus é perfeita. Senhor, faz a tua vontade. Posso não compreender, mas faz. Isso vai trazer conhecimento de mim mesmo, conhecimento do Deus que eu sirvo, porque o Senhor não está num conjunto de coisas, Ele não reside num estado onde eu o coloco como provedor disto, daquilo. Deus, na verdade, é a solução, Ele é a imersão, Ele é a minha identificação comigo mesmo e com todo o universo. Há uma relação muito pouco explorada entre eu e Jesus, que eu preciso abrir. E infelizmente, nós às vezes, ou invariavelmente, precisamos de um caminho duro para despertar, para ativar isso em nós, porque naturalmente nós somos canos. Podemos voltar para o Salmo 37 agora? Entrega o teu caminho, confia nele e ele tudo fará. Estou falando de 3 movimentos. 3 é o número de Deus. Deus está nisso. Vamos ficar com a entonação que eu aconselho: um convite, não uma determinação. Que eu acho que até humanamente a gente é mais convencido quando a gente é convidado do que quando a gente é nós somos impostos a fazer. Mas nas duas vertentes, das duas compreensões, o resultado é o mesmo. Ele só fará à medida que eu entregue e que eu confie. Meditando no texto, nós compreendemos que existem 3 tipos principais de entrega. Muito provavelmente nós vamos nos identificar com uma ou 2. A gente tem facilidade maior de primeiro entregar aquilo que eu tenho em excesso, aquilo que eu tenho a mais. Isso é fácil entregar para Deus. O que você tem naturalmente a mais? Algumas pessoas têm muito amor. Eu entrego amor aqui na comunidade, eu sirvo aqui, eu coloco à disposição do reino de Deus. Outras pessoas têm muita vibração, muita energia. Você coloca esse serviço do reino, trabalha para Jesus, ocupa um ministério, enfim. Outras pessoas têm muita indisposição, muita angústia. Alguns têm muita prepotência, muita arrogância, que são coisas também que a gente logo que identifica quer entregar. Alguns têm muita
autossuficiência. As pessoas se sentem muito seguras em si mesmas. Alguns têm dinheiro a mais. Também. A pessoa acaba. A gente entregar aquilo que nós temos em excesso é uma tarefa relativamente fácil. E aí cada um de nós pode fazer uma autoexaminação, uma autoanálise e verifique, irmão, como foi muito fácil você entregar algumas coisas à medida que você foi caminhando com Jesus. Mas isso é tranquilo. Você tem sobra. O Senhor não está interessado que você entregue aquilo que está em abundância, mas aquilo que é escasso. A segunda coisa que a gente identifica que é fácil entregar é quando nós entregamos algo que não nos serve mais. A gente vê também nos processos iniciais das pessoas que caminham com Jesus entregarem facilmente não, eles entregam xingamentos, malícia, não serve mais, palavrões, injúrias, pessoas entregam mentira, não serve mais, compreendido, entrega tudo isso. É como a gente fazer há um apelo de um donativo, ou de alguma coisa que você vai no teu guarda-roupa lá e separa aquilo que ficou pequeno, desbotou, a manchezinha aqui, isso aqui eu posso dar. Aí de repente você tem uma sacola grande, puxa, estou ajudando bastante. Tem coisa ali que está tão rota, que até o inimigo não recebe. Fala, não, isso aqui, obrigado. Porque a gente faz uma seleção natural, humana, daquilo que não serve. Olha, se não serve mais para mim, vai servir para Deus? Mas o Senhor Jesus está interessado numa entrega mais profunda, uma entrega daquilo que te custa. E eu, para ser um verdadeiro entregador, um transmissor, um portador de algo, eu preciso compreender algumas coisas espiritualmente, irmãos. Eu preciso compreender principalmente naquilo que eu estou pretendendo me tornar. Que tipo de ser eu estou pretendendo me tornar? Isso vai fazer todo sentido à medida que aí algumas coisas importantes que precisam ficar pelo caminho ficarão, deverão ficar. E esta jornada pautou a vida de muitos homens de Deus. E a sensação de que eu estou dando algo real para Deus é na mesma mão e na mesma proporção de eu me sentir desguarnecido, de eu me sentir vulnerável. Quando eu estou dando algo para Deus e eu me sinto vulnerável, é porque eu estou dando algo realmente de valor para Deus. É quando eu estou atingindo o sentido espiritual daquilo que eu estou dando. Paulo fala nas cartas algo que tem muito a ver com isso, que é o Evangelho, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu tenho que entregar para Deus aquilo que aparentemente me deixa mais resistente, me deixa mais forte, mais seguro. Porque enquanto eu estou seguro em algumas áreas horizontais da minha vida, Deus não pode fazer o que está escrito no Salmo 37, Ele tudo fará. É este o dilema que eu e você vivemos. Eu não vou ficar muito exposto se eu der isso. Ou talvez você se pergunte, será que eu vou continuar sendo eu?
Será que o meu casamento continuará sendo o mesmo? Será? Porque a gente entregar o que me sobra e o que não me serve, que relação espiritual há nisso? Nenhuma. Se eu não entregar os melhores anos, entre aspas, da minha vida para Jesus, eu vou entregar lá na frente, quando eu já estiver na descendente. Eu entregar um filho problemático, um casamento deficitário, uma questão familiar aparentemente sem solução, todo mundo entrega. O que espiritualmente que fala de fé, a fé é o único atributo que te impulsiona a entregar aquilo que naturalmente você não quer entregar. É isso que Jesus está tratando conosco hoje. Mudança de paradigma, quebra de valores, de coisas que eu priorizo e que não são prioridade, que ocupam um lugar na minha vida que não precisam ocupar, que não estão convergindo para um propósito onde Deus vai falar: agora tudo farei, porque você entendeu. Ou aquele processo espiritual onde Deus está movendo a moeda, e a primeira gota de azeite caiu e para. Agora sim, derrama o azeite, me dá o resultado do teu chamado, do dia que eu falei com você, que eu te tirei da tua tenda, que eu te mostrei o memorial da experiência com Deus, que eu te falei: olha, eu vou fazer você pai de uma grande nação, e que o Isaac que eu te dei, eu não vou te tirar, da fé que eu coloquei no teu coração, eu não vou tirar, daquilo que eu prometi te constituir pai de uma grande nação, eu não vou mudar, porque eu sou um Deus que não muda. Não tem variação, não tem sombra de variação no caráter de Deus. Por isso que Deus sintetiza para Moisés: Moisés, fala para o meu povo que eu sou, te mandou. Aleluia. Eu sou, te mandou. Não precisa falar mais nada, porque eu sou, eu basto, eu sou o suficiente, eu transcendo, eu faço todas as coisas. É Deus na nossa vida, irmãos. É o Senhor Jesus na nossa vida. Não questiona. Hoje saia daqui e fala: Senhor, eu não mais questiono os teus desígnios, eu apenas aceito. Por que eu aceito? Porque eu sou uma massa de manobra? Não, porque eu aprendi a confiar no teu caráter. Isso é o meu melhor, é o melhor para mim. Senhor, eu sei onde tudo vai dar. Onde é que tudo vai dar? Os dois servos olhando pai e filho voltando, descendo o Moriá de Deus, e a experiência que vão carregar para a vida inteira. Papai, onde está o Cordeiro? Você pode perguntar hoje: Senhor Jesus, Tu és o Cordeiro, onde está o Cordeiro na minha vida? Onde está o Cordeiro? Eu tenho madeira, eu tenho fogo, mas o Cordeiro é o principal. É o Cordeiro que preenche, meu irmão. O Monte Moriá é um monte conhecido, o monte da provisão. É o monte da palavra de Deus dizendo: sim, eu provenho todas as coisas. De mim a provisão. Para, meu irmão, de esperar a provisão da pessoa que está do teu lado.
Para, de irmão, de esperar a provisão de mim, da minha pessoa. Para, meu irmão, de esperar a provisão do teu chefe, do teu patrão, de quem quer que seja, da tua mãe, quem quer que seja. Para hoje, em nome de Jesus, para com isso. Jesus é o único que pode e que fará diferença na tua vida. Eu queria encerrar em nome de Jesus, queria que você ficasse